Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. Estou aqui no nosso canal do YouTube com o Dr. Rogério. Dr. Rogério é mastologista, ele é chefe do Pérola Byton, ele é professor lá. Um dos chefes, né? Porque o chefe é outro. Exato. Senão você vai ser despedido amanhã. E ele também trabalha na AMIL, onde ele é o chefe responsável do setor de mama. Rogério, vamos continuar nosso bate-papo. Acho que agora a gente vai falar do que o mundo teme, né? Exato. Câncer de mama. Qual é a chance de uma pessoa ter câncer de mama ao longo da sua vida? Bom, começando do 0 aos 90, 13% sendo a pessoa do sexo feminino, né? No homem é 1%. Existe o câncer de mama masculino, é importante que se saiba isso, mas de cara é 13%. O que vai alterar essa proporção? História familiar, história pessoal e hábito de vida. Uma coisa que é muito importante. A gente achava que hábito de vida não interferia nisso, mas não tinha um trabalho científico claro mostrando. Os últimos trabalhos têm mostrado que exercício físico e alimentação saudável previnem contra doenças, inclusive o câncer de mama. Todas as doenças, né? Eu acho que o ser humano foi ficando muito sedentário ao longo da vida e a gente parou de morrer daquelas coisas que morria antigamente, facada. Sim, sim. E agora, por um mau estilo de vida, a gente morre de doenças como infarto, câncer de mama, essas coisas. E as pessoas confundem, né? Você não precisa virar um vegano, apenas você ter uma alimentação balanceada e saudável. Não precisa comer só fruta, verdura, carne, mas você precisa comer carne também, exato, né? Você precisa de proteína. Não é para cortar o seu churrasco, mas assim, você não pode comer churrasco todo dia. Mas o álcool, fala do álcool, por exemplo, para mama. Sim, o consumo do álcool é decisivo, tanto ele quanto o tabagismo. Todo tipo de álcool? Qualquer tipo de álcool. Ou é mais a quantidade de álcool? É a quantidade. Não tem esse negócio do destilado, do fermental. Do álcool é álcool. Não, eu tomo só vinho, beleza. Eu sou chique, eu só tomo vinho e espumante, Rogério. A dieta mediterrânea, se fosse assim, os italianos e os gregos não tinham câncer de mama, né? Mas tem. Mas qual é a quantidade de álcool que aumenta muito o seu risco de câncer de mama? O consumo do álcool não é quantitativo, é qualitativo. Se você beber pouco, mas beber todo dia, você vai ter aumento do mesmo jeito. Se você tomar um porre por mês, você tem menos risco até do que aquela mulher que bebe todo dia. Não existe eu vi um trabalho sobre isso, interessante. Não existe uma quantidade assim específica, é mais na frequência, porque você bebendo todo dia, a sua mama vai ser mais agredida mais vezes ao mês e constantemente. Acho que o povo deve estar lá se perguntando, mas por que o álcool aumentaria a sua chance de ter câncer de mama? Porque ele altera a questão metabólica, ele altera o metabolismo celular, ele faz com que, na verdade, quando você fala em termos de câncer, qual que é o principal fator de câncer da sua célula, aquela que você estudou lá na aula de biologia? Não é fator agressivo, é a perda de fator de proteção. Da perda da defesa. Você perde a defesa. Você, quando é jovem, exato. Suas células são lá uma polícia maravilhosa. Desce o cacete em todo mundo. Exatamente. Aí você vai ficando mais velho, aquela célula que defende vai ficando mais fraca. Porque a nossa célula ela tem uma capacidade de sacar que tem alguma coisa errada e se autodestruir. Isso mesmo. E com o tempo nós vamos perdendo isso. Essa capacidade. E o álcool faz com que essa capacidade também seja diminuída. Assim como o tabagismo. Assim como o tabagismo. E aí vem a agressão, a célula fica lá. Igual você, quando está mais embriagada, a célula também fica assim, meio deturpada. assim. Então o câncer pode ser pelo estilo de vida e o exercício ele ajuda porque ele aumenta a resposta de defesa. Ele diminui a oxidação das células. Ele aumenta a resposta imunológica, ele faz com que seu sistema imunológico, até por mecanismo de neurotransmissores, seja muito mais eficaz. Sem ser um overtraining, né? Não, sem ser overtraining, um treino comum, não precisa ser nenhum atleta, não. Apenas manter um certo ritmo, não ser sedentário. Então eu estimulo muito as mulheres, inclusive eu tenho muitas idosas, vai na hidroginástica.
Faz Às que vezes, nem, mas eu tenho problema no joelho. Vai na hidroginástica. Isso mesmo. Ou faz que nem o doutor Elcimar, ele mandava todo mundo pegar uma bicicleta sentada e fazer 1 hora. Aí ele falava, porque se é velho não vai cair mesmo, se é gordinho não vai cair, deixa lá na bicicleta 1 hora por dia. Mulher na terceira idade acaba tendo muito problema articular, né? A hidroginástica é ótimo, né? Uhum. Não tem peso, não machuca o joelho, é dá leve. para fazer e já ficou comprovado que previne até osteoporose, coisa que a gente também não acreditava Verdade, antes. isso mudou. Aí eu tenho com o fator de risco, então, o álcool e o tabagismo. Sim. Não ter filhos é um fator de risco, não é? Acaba sendo, mas a gravidez só protege, segundo estatísticas, se a primeira gravidez ocorrer antes dos 19 anos. Por causa dessa questão da célula-tronco. Se você pegar uma estatística, quem tem filhos e quem não tem, quem tem mais câncer de mama, a nuligesta, que quem não tem filhos tem mais. Mas a proteção só vem quando essa gravidez vem precoce. Por quê? Porque a mama, ela nunca está pronta. Ela só fica pronta de verdade, só acaba o desenvolvimento dela quando você engravida. A adolescência forma a mama, forma a glândula, ela para num estágio X lá. Ela só vai completar e virar uma glândula plena quando você engravidar. Aí quando você engravida mais velho... A célula é mais velha. Nesse processo ela pode sofrer algum tipo de mutação. É mais por isso. Então assim... Mas também não precisa ficar preocupada porque não tem filho e acaba... Vou engravidar. Não é por aí. A gravidez e a amamentação é um fator de proteção ou não? Quando ela é precoce, sim. Porque você completou o desenvolvimento dessa mama. Gravidez após os 20 anos não é fator protetor. Você vai fazer todo mundo engravidar antes dos 20, para com isso. Isso aí, gravidez na adolescência. Não. Além disso, né, a gente tem os fatores... uma mamografia densa, que foi uma das perguntas que a gente teve aqui. Ter uma mamografia densa é um aumento do fator de risco. Por quê? Vou terminar. Sim. Porque é mais difícil de você identificar as lesões, né? Não só por isso. Porque você tem mais glândula. Sim, o que significa a mama densa? Mama densa é assim, toda mulher tem a mama densa até a sociedade, até a terceira, quarta idade. Depois a mama vai sendo substituída por gordura. Aí ela Eu costumo dizer que o Supremo Tribunal Federal ele revoga todas as leis, mas a da gravidade o Gilmar Mendes ainda não conseguiu. E aí nós vamos ser bloqueados no YouTube, mas continua. Ela vira gordura e ela cai. Se você, depois de uma certa idade, mantém essa mama com a glândula, muita glândula, você vai ser mais estimulado. Então, o que acaba acontecendo? Você tem mais risco. Ela é densa, porque não só porque você tem dificuldade de fazer o diagnóstico, você tem mais, ela é densa porque você tem mais glândula, ou seja, continua muito responsiva a hormônios e a estímulos hormonais, e aí você tem mais risco. Hoje, no escopo de fatores de risco de câncer de mama, mama densa após os 40 anos entra nessa conta com certeza. Difícil você classificar, né? Nas mamografias digitais, eles vêm pelo número de pixels. O próprio computador já consegue contar os pixels, já fala que é densa. Na mamografia analógica, é muito no olhômetro. Você vai ver a proporção de glândula e gordura que você tem. E mais uma coisa. Teve uma pergunta, até que bom que eu lembrei, que faz assim, mama densa. Mamografia ou ressonância? Nada substitui a mamografia. Custa as pessoas entenderem isso, Rogério. As pessoas, às vezes a gente pede mamografia como complemento, ressonância complemento à mamografia. Mas o principal é a mamografia. Sempre, que é padrão ouro. Eu brinco com os meus residentes, se você fosse para uma ilha deserta e pudesse levar só um aparelho, qual que você levaria? Um mamógrafo. Perfeito. Porque ele vê lesões que os outros exames não veem. Eu vou dar o exemplo das microcalcificações. Microcalcificações é aqueles pontinhos brancos que podem ser um fator, uma lesão de mama começando. Nem a ressonância vê isso e nem o ultrassom vê isso. E que é o ponto ideal de fazer o diagnóstico. Porque aí você, em vez de ter que arrancar a mama toda, você tira um pedacinho. Exato. Aí você vai usar a ressonância quando? Primeiro, mulher com alto risco de câncer de mama. Ou mutada, aquelas mutações genéticas, ou porque tem uma história familiar muito rica. Isso já ficou comprovado que ela aumenta a possibilidade de você identificar uma lesão na mama.
mulheres com próteses, que depois pode ser um outro assunto aí que a gente aborda, a ressonância também ajuda um pouquinho, né? O principal uso da ressonância é quando você tem uma lesão já diagnosticada como maligna e você quer saber a extensão daquilo. Se aquilo está sendo só aquele local, pontinho, ou se ele tem você tem outras coisas mais por trás que não estão sendo vistas. Mas é o que você falou, ele é complementar à mamografia. Não dá para pedir ressonância de cara para todo mundo. Primeiro porque é um custo e segundo que é um exame de imagem que também tem seus riscos, né? Durante muito tempo se achou o contraste usado na ressonância é o gadolínio. Isso. Durante muito tempo se achou que ele era inócuo. Que ele não dava alergia. Hoje já se sabe que ele acumula em algumas regiões cerebrais que pode gerar um dano a longo prazo. Repito, se for uma coisa muito exagerada. Quero fazer ressonância todo ano, né? Não pode. Não dá. E outra coisa, já que a gente está falando de tumor de mama, né, eu tenho uma série de pacientes que eu mando para o Rogério, e as mulheres têm muito medo de tumor de mama em relação à reposição hormonal. Então, eu sou uma defensora árdua da reposição hormonal. Então, os pacientes vêm para mim e eu falo assim, eu não tenho medo de câncer de mama, eu não tenho mesmo, eu tive uma alteração aqui há algum tempo, fui no Rogério, a gente viu, mas eu não fiquei desesperada. Porque a minha visão do câncer de mama, no estágio que a gente acaba fazendo o diagnóstico, eu tô falando de um mundo muito pequeno, uma bolha, realmente, não tô falando do mundo, mas pelo acompanhamento que a gente faz nessas pacientes, os diagnósticos que a gente teve, o paciente operou, outro dia voltou uma delas aqui, a mama dela estava mais linda do que antes. Ela passou por uma quimio, o cabelo caiu, o cabelo estava crescendo, ela ia voltar e a mama ia voltar. Então eu sempre falo, a reposição ela não aumenta o risco do tumor de mama no sentido de iniciar um tumor de mama. A reposição, se você tiver um tumor, ela pode fazer crescer mais rápido. Exato. Só que ao longo dos estudos, como as pessoas morrem de infarto e morrem de AVC, 34% da população morre de infarto e AVC. Você vira um pé de couve, um peso para sua família, ou fica sequelado. Eu não tenho medo de câncer de mama, eu tenho medo de ter um AVC. E o câncer de mama com bom controle, o prognóstico não é sempre muito favorável? Se você fizer o diagnóstico inicial, sim. Tem tumores mais agressivos, né, que a gente pode discutir. Agora, a mulher não precisa ter uma qualidade de vida ruim para prevenir o câncer de mama. Vamos falar em termos de terapia hormonal. Qual que é o risco? Nos primeiros 5 anos de uso, é igual a quem não usa. Perfeito. Quando você passa de 5 anos, você tem 2 grupos. Aquelas que usam só estrogênio, o risco permanece do mesmo pé dessa mulher dos 5 anos. O que usa combinado estrogênio mais progesterona aumenta um pouco. O quanto? Igual ao anticoncepcional. Mas, aí eu vou fazer um adendo para você. Olha eu ensinando, Rogério. Não, aumenta, mas assim não é... O progestágeno aumenta muito. Sim. A progesterona micronizada, até agora, os estudos têm provado que não tem um aumento. É que não tem, assim, os estudos mais robustos são os de Cecile, são combinados. São esses progestágenos naturais. Exatamente. Mesmo esses, o aumento não é maior que o do anticoncepcional. Então, assim, não precisa ter qualidade de vida ruim. Basta ter controle. O que me preocupa é uma mulher que usa reposição hormonal e não vai ao médico. Não faz mamografia. Agora, se ela vem fazendo exames de rotina regularmente, sendo controlado isso, por que você não vai administrar? E você sabe melhor que você tem tem 2 correntes da reposição hormonal, né? Tem aquela que espera a mulher ficar bem ruim para usar e tem aquela que define a tal da janela de oportunidade. Que é uma obrigatoriedade. Exato, que você não deixa ela ficar ruim, você já entra ali precisamente para ela manter aquela qualidade de vida. Começa o sintoma, se você entrar com hormônio nos primeiros 10 anos do início, e o ideal não é 10, é 5, porque eles vão puxando. Nos 5 anos você não muda a história dessa mulher. Então é muito importante, se for fazer reposição, faz logo. E hoje em dia é bioidêntico. O da indústria é bioidêntico, gente, calma. Bioidêntico gel, tá? Como eu não tenho nenhum... Mesmo implante, aqueles implantes... Mesmo os implantes que eu adoro, os pellets, os Silastics, são 17 beta-estradiol.
Tá? Via oral, você tem valerato de estradiol que vira 17-beta. Isso foi diminuindo. Antigamente, o que tinha era o Premarin, que era uma cavalada. Aliás, era de cavalo mesmo, né? O hormônio. É verdade. Então, esse hormônio era muito potente. Então, ele pode levar a uma alteração. Mas aquilo que você usa que é muito próximo ao que a gente produz e numa quantidade baixa, não. A pergunta que eu faço para as pacientes que vão no consultório, às vezes encaminhada para o ginecologista para liberar ou não a reposição hormonal, é assim: a senhora quer viver mal e não correr risco nenhum, ou a senhora aceita um risco pequeno e calculado para viver bem? Perfeito. Adorei essa frase. Essa é a pergunta. Porque assim, eu falo para elas, sem risco não dá nem para atravessar a rua. Não dá, gente. Não dá para sair de casa. Então assim, esse pequeno risco, pequeno e calculado, por que calculado? Porque você vai estar fazendo um monitoramento disso, garante uma qualidade de vida. Aproveitando, os trabalhos mostram que nem esses parentes de primeiro grau, não tem nenhum trabalho que mostre que um parente de paciente com câncer de mama tem contraindicação para reposição hormonal. Mas isso, pelo amor de Deus, graças a Deus você lembrou isso. Que eu porque vem a filha, fala, minha mãe teve câncer, não posso tomar hormônio. Imagina, não tem nenhum problema. A paciente que teve câncer, obviamente você não vai usar, porque ela já teve um tumor, ela pode ter células resquiciais. Mas eu tenho lá meus casinhos. Mas pode-se estudar isso de acordo com o tumor. Né? Não está prescrito. Eu vou te citar um exemplo. Esses tumores de mutação, eles são receptores hormonais negativos. A gente eles tem uma não paciente respondem ao assim. hormônio. Por que essa mulher não pode usar hormônio? É bem discutível. O tumor dela não é responsível. A gente tem um casinho. E aí você acaba tendo que... O importante é dialogar com a paciente, explicar os riscos e fazê-la participar da decisão. Mas sem incutar para ela... Mas orientar. Não, sem fantasmas, né? Olha, a realidade é essa. Você vai ter um baita de um benefício, tem esse risco calculado que a gente vai pilotar aqui, mas, cara, o ganho que você vai ter é extremamente grande. Não dá para abrir mão disso. Não, também acho. Se você gostou, deixa um like, divulga esta informação para as pessoas sobre hormônio, tumor de mama. Se você tiver dúvida, entra lá no Insta, manda direto para mim ou pro Dr. Rogério, ou escreve aqui, tá? Rogério, esquecendo, divulga seu Insta, por favor. @Dr. Rogério Fenili. Só. A gente se vê no próximo blog.